verdade real deve determinar, inclusive de ofício, provas necessárias, ouvir aquelas testemunhas que poderão influenciar na culpabilidade ou não do acusado. Então vejam que existem diferenças marcantes entre o processo penal e o processo civil. Diga. Sim, aí ela faz um link com o princípio do impulso oficial, ou seja, o juiz, nesse caso do processo penal, vai buscar ele mesmo praticar aquelas diligências, praticar aqueles atos processuais, aquelas perícias que forem necessárias para elucidar o fato. Então, a fim de que possa, tanto quanto possível, descobrir a verdade dos fatos objetos da ação penal, pois o direito de liberdade é um direito indisponível. Ele tem que buscar essa verdade, porque ele pode estar condenando uma pessoa inocente. Então, ele tem que buscar a verdade dos fatos. Princípio da vedação das provas ilícitas. Prestem muita atenção nesse princípio. Porque ele tem caído muito na prova da OAB, tem caído muito em concurso público. Primeiro, simplesmente, o artigo 5º da Constituição Federal diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Essa é a regra básica. Uma prova ilícita não pode ser admitida nos autos do processo. Quando nós analisarmos teoria geral das provas, nós vamos voltar ao assunto. Então, diga. A prova ilícita pode influenciar na decisão. É o que eu vou explicar aqui. Vamos lá. A pergunta é: a prova ilícita, mesmo ilícita, pode influenciar na decisão? Segura aí, vamos já responder. Bom, primeiro, regra geral. Prova ilícita não pode ser admitida. Regra geral. Mas o CPP consagrou também a impossibilidade de utilização das provas ilícitas por derivação, que são aquelas provas que decorrem de uma prova ilícita originária. Atenção. Pessoal, prestem muita atenção nesse detalhe. Prova ilícita por derivação é o seguinte: imagine uma citação que não foi feita de forma válida. Foi feita a citação, que não é válida, comparece aquelas testemunhas, tá certo? O acusado não comparece que a citação não foi válida, aquelas testemunhas vão lá, depõem e ele é condenado. Ora, a partir do momento que a citação não foi válida, os atos processuais seguintes, que dependem da citação, que têm nexo causal com a citação, eles são considerados provas, né, ilícitas por derivação. E não podem ser aproveitados, porque a citação não foi válida. É o que nós chamamos, na jurisprudência brasileira, de fruits of poison trees, ou frutos da árvore proibida. Quando uma maçã está podre no cesto, ela apodrece as outras maçãs. Então, aquela prova ilícita por derivação, ela vai contaminar os outros atos processuais. Salvo se aquele ato processual não tem nexo de causalidade e por si só foi praticado como uma precatória em um outro estado em que aquela testemunha que foi ocular do crime declarou que realmente foi aquela pessoa que matou aquela vítima. Se ela não tem nexo de causalidade com a prova ilícita por derivação, ela se aproveita, tá? Mas a pergunta é: a prova ilícita poderá ser considerada? A jurisprudência brasileira começa a admitir a utilização de provas ilícitas em benefício dos direitos do réu.
Então, regra geral, prova ilícita não pode ser admitida. Prova ilícita por derivação não pode ser admitida. As outras provas que têm nexo de causalidade com a prova ilícita por derivação também não são admitidas, salvo aquelas que por si só não têm nexo de causalidade com a prova ilícita por derivação e, portanto, podem ser aproveitadas. E aqui eu utilizo o princípio da proporcionalidade. Ou seja, prova ilícita em benefício do réu inocente que produziu tal prova para a sua absolvição. É uma prova ilícita? É. Mas ele pode gravar, fazer uma escuta ambiental em que o acusado confessa a prática do crime? Pode. Tecnicamente é uma prova ilícita, mas se foi feita para a absolvição dele, para provar a sua inocência, eu vou aceitar. Tudo bem? Princípio da oralidade. Gente, oralidade, muita gente se confunde com esse princípio. Não significa que todos os atos processuais são orais, não é nada disso. Os atos processuais no processo penal, eles são orais, sim. Você faz a pergunta oral, mas eles são reduzidos a escrito. É porque, gente, o processo brasileiro, o processo penal brasileiro, não é feito da seguinte forma. O juiz, ele não manda uma relação de perguntas para o acusado responder por escrito. No processo penal brasileiro, o acusado vai ao juízo, presta depoimento, as perguntas são feitas oralmente e ela é reduzida por escrito. Então, significa que as declarações perante juízes e tribunais só possuem eficácia quando formuladas através da palavra oral, ao contrário do procedimento escrito. É oral. Agora, existe exceção ao princípio da oralidade? Existe. Qual é, professor? O presidente da República. O presidente da República, se ele responder uma acusação perante o Supremo, ele tem a faculdade de receber as perguntas por escrito e ele responder por escrito. Sabia disso? Não sabia? Pois então, está sabendo agora. Princípio da concentração. Não é concentração? Os alunos aqui têm que estar concentrados. Estamos falando de princípios processuais. O princípio da concentração consiste em realizar-se todo julgamento em uma ou em poucas audiências a curtos intervalos. Esse princípio da concentração, geralmente ele está presente no processo sumário e no sumaríssimo, que é o processo dos juizados especiais. No processo dos juizados especiais, para quem não sabe, a audiência é concentrada, ou seja, eu ouço a vítima, ouço as testemunhas, ouço o acusado, as partes oralmente, no caso 10 a 20 minutos, fazem a sua manifestação oral e o juiz profere a sua decisão oralmente. Portanto, essa concentração, esse esforço do julgamento em uma ou poucas audiências em curtos intervalos, ela é característica do princípio da concentração e geralmente é aplicado nas audiências dos processos sumários e sumaríssimos. Princípio da imediatidade, é isso mesmo, imediatidade ou imediação. A imediatidade consiste na obrigação do juiz de ficar em contato direto com as partes e as provas. Professor, quer dizer que o juiz ele tem que fazer a pergunta direta à parte, certo? Ele tem que, numa inspeção judicial, ele tem que estar na inspeção judicial, certo? Numa perícia ou no reconhecimento, ele tem que estar no momento do reconhecimento, certo? Mas e, professor Franklin, e o interrogatório online? Como é que faz?
Não seria uma violação do princípio da imediatidade? Eu acredito que não. A tecnologia, gente, ela existe para facilitar a vida do homem. Quando eu trabalhava na vara de entorpecentes em Belém, eu presenciava diariamente problemas com presos que estavam detidos lá em Americano, presídio americano, e que para vir de Americano até a audiência em Belém, a audiência era marcada 8 horas da manhã, ele chegava meio-dia, às vezes não chegava. Então, se eu tivesse uma sala de videoconferência no presídio de Americano, e tivesse uma sala de videoconferência lá no tribunal, ou na vara do juízo singular, eu imediatamente resolveria esse problema, otimizando o meu tempo. Então, se a gente quer economia processual, com menos gastos, você diminuiria gasto, porque você não ia ter que movimentar policial, não ia ter que movimentar, né, viaturas para trazer aquele preso, no engarrafamento, que nós sabemos que o problema do trânsito é em todas as cidades brasileiras. E como não aceitar o interrogatório online? Então, eu acho que o interrogatório online é uma ótima ideia, deve ser usada com moderação, evidentemente, porque o contato imediato que o juiz tem com o acusado, na hora que o acusado está prestando depoimento, ele tem mais condições de saber se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo do que no interrogatório online. Mas não há dúvida nenhuma que o princípio da imediatidade tem as suas exceções, como o interrogatório e instrução que é feita online. Princípio da identidade física do juiz, que é a vinculação do magistrado aos atos processuais cuja instrução iniciou. Professor, quer dizer que pelo princípio da identidade física do juiz, quando o juiz inicia a instrução, ele deve prolatar a sentença? Proferir a sentença? Ele deve decidir? Sim. Porque foi ele que instruiu aquele processo e aquela instrução processual formou a sua convicção. Ele se tornou, ficou convicto da culpabilidade ou não daquela pessoa. Quando ele é removido, promovido, e vai um outro substituto, outro titular, assume aquela vara, aquele substituto e aquele titular não instruíram aquele processo. O que a prudência exige? Que o juiz que vai prolatar aquela sentença, se ele não se sentir seguro, convicto, ele deve refazer a instrução. Porque pelo princípio da identidade física do juiz, quem preside a instrução deve ser aquele que profere a sentença. Claro que, devido à movimentação na carreira, muitas vezes isso não acontece, mas o ideal seria que sempre acontecesse. Por isso que a lei prevê que o juiz que assumiu o processo pode reinquirir o acusado, essas testemunhas, e produzir outras provas que ele achar necessário. Na próxima aula, nós vamos ver princípios do processo penal e fontes do direito processual penal 2. Pergunta aqui, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Diga.